esquerdo na primeira etapa, foi assim durante boa parte do jogo. No momento em que o Breno Lopes pede para sair, né, sente que ele tem o Vitor Luiz entrando no lugar e sendo um jogador com característica bem diferente. Não dá nem para falar em linha de 5, até porque o Palmeiras, com a expulsão do Kusevich, estava organizado de outra forma. Mas foi uma equipe, a partir do que foi o jogo do Danilo, a jogada foi dos Danilos, né? Danilo e Danilo Barbosa. Mas principalmente o Danilo sem sobrenome. Eu acho que ele é um cara, pela imposição, pela capacidade de arrancada, de escape, não só no lance do gol, também é ele que dá essa, né? Que o Davidson desperdiça. Eu acho que é um cara que não pode estar fora do time. Tudo bem, a gente está falando de um moleque de 19 anos. Ele vai oscilar, ele pode não entregar o melhor futebol em todos os momentos, mas o ritmo que ele entrega, a capacidade de jogar em transição, são coisas que o Palmeiras... Isso está alinhado ao modelo do Palmeiras, são coisas que o Palmeiras utiliza, né? Por mais que a finalização... E essa aí? Essa é estilo Chay. O que ele tentou fazer? O grafite pegou mal demais, parecia que ia na lua, morreu lá dentro. Agora chama atenção também o Edenilson, né, Rafa? Joga muito. 13 pênaltis ele bateu no Internacional desde que ele chegou. Pênalti é macete. 13 mas gols. Joga muito, além disso. Joga muito. Tá jogando, né? Uma vez até brinquei com o Pet aqui uns 2 anos atrás, numa seleção Sport TV, dizendo que o Edenilson, naquela época, para mim, estava entre os 5 melhores volantes do futebol brasileiro. O Pet falou, 5? Falei, eu acho. Ele tá até hoje. Tá até hoje. Ou eu tô errado, Grafa? Tá tudo bem com o teu áudio já aí? Voltou ou não? Melhorou, acho que tá melhor já, né? Ah, tá. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Opa, perfeitamente. O Edenilson joga bola, Edenilson é bom, velho. Bom batedor de pênalti, bom jogador. Foi um dos destaques do Inter na campanha do vice-campeonato do ano passado, né? E esse ano vem começando a recuperar a melhor condição dele. O antigo treinador lá, ele não estava desempenhando um bom papel, não sei se estava fora de posição, ainda estava mal fisicamente, mas agora ele está melhorando. E tem um outro detalhe sobre o Inter, né, Rafa? Estava olhando os números aqui. O Inter tem 12 gols sofridos no campeonato já, nesse início de campeonato, né? E tem uma defesa só menos pior do que Chapecoense e Bahia, que sofreram mais gols. É algo para se atentar, porque tem uma zaga boa ali, né? Pedro Henrique, Cuesta. Sim. Não é para estar essa peneira toda aí, né? Então, a mudança no comando passa por essa questão também. E os jogos com os Marlós foram jogos de um Inter muito indefinido com relação ao que pretendia dentro das partidas. Isso também auxiliou para uma zaga bem exposta, né? Como era dentro do modelo do Miguel Ángel Ramírez. A estreia com a Aguirre foi boa contra a Chape fora de casa. O tabu de nunca ter vencido lá, a forma como se impôs, pressionando para fazer roubada dentro do campo de ataque. Hoje, nem tanto. E principalmente a dificuldade na transição defensiva, que acaba influenciando nos gols sofridos e nessa questão da média alta de gols sofridos dentro do campeonato. Eu imagino que com o Aguirre isso tem a tendência a evoluir. Seja uma equipe mais competitiva, que se expõe em determinados momentos, porque eu não acho que vai jogar em bloco baixo, por característica, vai tentar pressionar, mas com uma ênfase muito grande no que é a pressão na bola, no que é a intensidade dentro do jogo. E aí a tendência é de melhora. Hoje, correr para trás foi um problema. A jogada do segundo gol do Palmeiras é bem em cima disso. Ainda mais com 10 contra 11, né? Você não tem como se expor dessa maneira, porque não foi a única vez dentro do jogo que o Palmeiras encaixou um contra-ataque. É virtude do adversário? Perfeito. Mas não pode ser uma lacuna, uma falha dentro do seu modelo de jogo. E hoje no Inter ainda é. É uma dúvida em relação ao trabalho do Aguirre aqui para discutir com vocês, porque o Aguirre ele é muito conhecido por mexer muito no time, né? Ele é um cara que mexe muito de acordo com o adversário, com a questão física e tudo mais. E é começo de trabalho, né? Às vezes o treinador, quando chega, ele tenta dar uma sequência para tentar encontrar a melhor formação, tentar dar algum entrosamento da maneira que ele gosta de jogar. Você acha que nesse começo de trabalho, Grafa, você acha que ele vai usar desse expediente que ele já usou em outros clubes, de mexer muito na escalação? Você acha que ele vai, de repente, preferir tentar manter uma base para que o grupo ganhe aí entrosamento e uma cara um pouco mais do treinador? Rafa e Felipe, é difícil falar de entrosamento de uma equipe que é a base que foi vice-campeã do ano passado, né? Uhum. Eu acho que entrosamento existe, né? Eu acho que com o antigo treinador aí ele mexeu na estrutura da equipe de uma forma que os jogadores não assimilaram bem. E eu acho que o Aguirre agora vai ele vai dar uma sequência para essa equipe, né? Para poder no futuro começar a mexer. Porque se ele começar a mexer muito agora, a equipe não vai começar a se encaixar novamente. Então, se ele tiver se ele seguir esse padrão dele de mexer muito na equipe, eu acho que ele não consegue dar padrão de jogo para o Inter e o Inter vai ficar atrás na briga pelo título.
E o Inter entrou esse ano como um dos favoritos pela campanha que fez o ano passado. Então eu acho que o Aguirre vai manter essa base, somente nesses primeiros jogos aí, para ele poder ter uma sequência de vitórias, de bons resultados e ter mais tranquilidade para poder trabalhar. Pensando, né, voltando a falar dos favoritos lá no começo do campeonato, né, e olhando a classificação, se puder a gente coloca a classificação de novo aqui atrás, o quanto essa vitória foi importante para o Palmeiras, né? Claro que Bragantino, Atlético Paranaense estão indo muito bem nesse começo do campeonato, mas se a gente for pensar naqueles times que a gente imaginou lá no começo que iriam brigar por título, por exemplo, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, o Palmeiras abriu uma gordurinha em relação a eles. O Palmeiras hoje tem 16 pontos, o Atlético, desses que a gente imaginava como favoritos no início do campeonato, o Atlético tem 10, já está 6 atrás. O Flamengo tem jogos a menos, né? Claro, mas está no 9 ali. O Atlético tem um jogo a menos, então pode chegar a 13. Mas o Palmeiras já ganhou esses pontos, né, Rafa? É que a nossa tendência é continuar olhando para a tabela pensando nessas equipes. E talvez esse Campeonato Brasileiro não diga isso lá no final. Seja uma exceção, a regra aí. Pelo nos últimos que a gente está anos, vivendo, né? e pelo que o Grafa indicou aqui. O que o São Paulo está vivendo agora, todo mundo vai passar. Porque está nas costas da temporada 2020. Ou 70% dela. É o que a gente debate do Palmeiras tendo jogado todas as partidas. Do retorno do futebol, depois da paralisação, lá em 2020 ainda para cá. Jogou todas possíveis. Agora, na Copa do Brasil, é que não tem mais sequência porque caiu pro CRB. Antes disso, todos os jogos possíveis. Isso é totalmente extenuante, né? A realidade do São Paulo é um foco no Paulista. Ainda que muitos times tenham dado férias para os seus jogadores depois do fim. Mas ainda assim... Porque eles deram uma parada ali depois do final do Campeonato Brasileiro, né? Vários times deram férias para os seus jogadores, claro, férias um pouco mais curtas. E depois tentaram evitar usar o time principal nos campeonatos estaduais, deram um tempo ali, né, de treinamento, de preparação. Mesmo assim, não é a gente vai suficiente e isso vai se tornar tema ao longo do ano para uma queda de desempenho. A gente vai descobrir no andamento, mas que é possível que sofram é totalmente natural, né? O Palmeiras era muito óbvio e tem jogado fazendo força e sofrendo dentro dos jogos muito por isso, mas é a realidade do São Paulo pela questão do estadual. Não é impossível que seja a realidade de outras equipes que não têm essa capacidade de investimento do Atlético Mineiro, por exemplo, né, que tem um número vasto de atletas para rodar. A forma como o Flamengo pôde encarar o Carioca. Nem todo mundo consegue, depende, né? O pessoal do Nordeste que está fazendo um ótimo campeonato tem uma Copa do Nordeste onde tem que encarar desde o princípio, por mais que tenha um estadual onde amenize. Então o número de jogos pesa, a sequência de jogos com intervalo curto pesa, a não parada, por mais que você tenha tido férias, enfim, ajambradas ali no meio do caminho. Eu acho pesado, assim. Todo mundo vai penar por isso. A gente vai identificar com a sequência do calendário quem minimamente administrou melhor, né? A questão. Mas eu acho que tem possibilidade de ser um campeonato onde a gente vai estar lá na frente discutindo essas mesmas equipes ali. Em que elas vão dar o gás e vão sustentar o que estão fazendo. Porque passa muito por modelos consistentes. Não é tá em cima do telho, tá em cima da árvore e você não faz a menor ideia do motivo. Os 3 trabalhos, os primeiros que a gente discute sobre isso, Bragantino, Atlético e Fortaleza, são de equipes que sabem jogar, cara, que têm um jogo definido, que são consistentes dentro dos jogos. Então, eu não estou dizendo que assim, é indiscutível, as 3 vão estar ali, mas é possível que estejam na briga. E aí a tendência, por enquanto, ainda é a gente olhar e procurar os favoritos. Mas talvez eles não emplaquem esse ano pelo campeonato totalmente de exceção que a gente está vivendo. Grafa, uma provocação para você e para o Rafa também, olha só. Atlético Paranaense é treinado por um português. O Palmeiras, português. Fortaleza, argentino. Só o Bragantino dos 4 primeiros tem um brasileiro no comando, que é o Maurício Barbieri. Coincidência, Grafite? O patrocínio é estrangeiro também, né, Felipe? Boa. Tem razão. Mentalidade estrangeira. É complicado, mas essa colocação que você colocou, Felipe, é para se refletir, né? Dos treinadores brasileiros, né? O trabalho dos treinadores brasileiros aqui no Campeonato Brasileiro, né? Existe o que o Jesus fez no Flamengo em 2019, o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, agora o Aguirre chegou no Inter, ou seja, treinadores estrangeiros estão conhecendo, estão dominando o futebol brasileiro, e isso para os treinadores brasileiros, queiram ou não, é um ponto a se pensar direitinho, né? O porquê que está acontecendo isso, né? O que será? É o trabalho, é a metodologia, é o entendimento no dia a dia com os jogadores? O que está acontecendo aí?
os líderes do campeonato terem treinadores estrangeiros é uma coisa a se pensar. É porque, Rafa, se eu estiver enganado aqui, você me corrige, São por 5, favor. né? Tem Porque o São Paulo. não tem nenhum outro. O São Paulo tem o Crespo. E o Inter teve, né? O Agora Inter tem o teve, já Aguirre saiu. ainda. É o Aguirre que é Uruguai, é verdade. O aproveitamento é alto, né? Sem Você dúvida. pensar que são 5, dos 5, 3 estão no G4? Então, para mim, quando você vai tateando o mercado no futebol brasileiro e toma uma decisão como essa, geralmente é por um movimento de um treinador que vai estar alinhado com a nossa elite. É muito difícil que você traga, por mais que possa fracassar. Não dá só para separar na caixinha brasileiro e estrangeiro. Sim. Mas quando você vai num movimento como esse, ou um treinador de destaque recente, grande dentro do continente, é o caso do Vojvoda, é campeonato chileno. Ele poderia chegar aqui e não encontrar adaptação tão rápida como foi. Mas o trabalho estava lá, já no Leão La Calera dele, dentro da Sul-Americana, jogando para ser vice-campeão chileno. Era legal de ver, tinha método, tinha um modelo de jogo legal, vistoso, de intensidade, de ser protagonista dentro dos jogos, se impor contra o adversário dentro ou fora de casa. Então, acho que cada um é um. Mas dos movimentos, porque bem ou mal, quando a gente fala do Atlético Paranaense, tem o Antônio Oliveira, tem, enfim, uma gestão do Paulo Autuori por trás. Não é que seja excludente para um lado ou para o outro. Mas eu acho que a gente está falando aqui do nível de profissional. E quando um time desses vai no mercado e acaba, depois de fazer a sua busca e pensar em opções, buscando um treinador estrangeiro, ele busca um cara que se alinha na nossa elite. E é por isso que eles batem lá em cima, quase sempre. O Miguel Ángel Ramírez, até por característica, pelo que ele acredita de futebol, não teve o tempo e não teve, talvez, a adaptabilidade necessária para chegar a um bom trabalho. A questão dele pegar o vice-campeão brasileiro e querer mudar muito num trabalho que, teoricamente... Mas não tinha como ele não mudar, né? É a característica dele. Contratou para isso, né? A gente, só para dar uma passada aqui na hashtag do Troca de Passes, tem aqui o Cristiano, torcedor do Galo. E a Covid? Não interferiu nada? Convocação para a seleção? Também. O Galo teve 13 desfalques em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então também é um campeonato de exceção. É um campeonato de exceção, são coisas que pesam, né, com uma Copa América no meio do calendário.